Então, gente, boa tarde para todos. É um prazer estar de novo aqui com vocês, com essa disciplina, né, sobre psicopatologia, que é um termo muito, muito caro à psicanálise, né, especialmente porque a psicanálise nasce dentro da clínica, né? Então, o que se refere às patologias, né, o campo das patologias, as patologias psíquicas são muito importantes para a gente, né? É sempre muito importante para a psicanálise, para o atendimento clínico, pelo menos uma hipótese diagnóstica para que se possa começar um tratamento, né? Eu passei, desculpem, atrasado, que foi um pouquinho antes da aula começar, um PowerPoint para vocês, porque assim eu posso dar aula olhando para vocês, vou me guiando por ele aqui do meu lado. E também esse PowerPoint ele não tá de todas as aulas não, ele está longo porque eu fui o máximo que eu podia, e eu gostaria até de contar um pouco com a colaboração de vocês, para eu ir, né, na aula de 2 horas e meia, mais ou menos, que é o nosso tempo, poder estender o máximo possível essa aula. Por quê? Porque para a gente falar de diagnóstico, a gente tem que entender, né, a constituição subjetiva, porque um diagnóstico, né, uma estrutura, ela é sempre uma resposta sintomática e é ela que constitui a nossa subjetividade. Então, eu estou dando uns passos atrás, desculpem os alunos que estiverem muito adiantados, né, porque eu também pensei naqueles que estão começando. Então, gostou, Carmen? Até queria Muito! pedir. Que bom. E eu queria pedir para quem tiver à vontade, deixa a câmera um pouco aberta, porque assim eu me sinto acompanhada, porque senão fica um monte de letra aqui, S, P, no M, não sei o quê. Parece que eu estou falando com um alfabeto disperso, né? Um monte de significantes dispersos, desencarnados aqui na minha frente. Então, para quem puder, quem não se sentir mal, né? Eu peço isso. Então, como eu disse, então, eu vou dar continuidades a esse PowerPoint. Já falei com o Silas que, se for necessário, eu substituo esse por algum outro que eu venha a fazer, ou então vocês vão receber a continuidade dele, tá? Então, a gente sabe que a psicopatologia é importante, né, porque ela tem um tributo a pagar, que é o de ter nascido no campo da medicina, né? A neurologia e a psiquiatria foram os solos, Freud neurologista, foram os solos em que Freud plantou essa semente e ela brotou, né? Mas a gente precisa entender que, apesar de ter nascido ali, isso não quer dizer que haja uma continuidade entre o que Freud descobriu e o caminho que ele havia feito anteriormente, né? Se vocês olharem a biografia do Freud, vocês vão ver como ele foi tateando durante muito tempo até conseguir fazer essa descoberta tão importante, tão revolucionária, na verdade, a verdadeira revolução no campo das ciências humanas, né? Não sei se vocês têm ideia, mas a gente tem a psicopatologia geral, né, que o Carl Jaspers foi o mais importante representante, e nós temos a psicopatologia fundamental. Não sei se isso é claro para vocês. Como o Jaspers foi discípulo do Kant, né, ele pensou em considerar as manifestações psicopatológicas da consciência, né? Enquanto que a psicopatologia fundamental, ela já se preocupa com o que há de subjetivo e inclui o inconsciente, né? Inclui esse ponto trágico que nos acompanha o tempo todo, que é o fato de nascermos desamparados, dependermos durante muito tempo do outro para cuidar de nós, sob pena de a gente não conseguir sobreviver, né? Implica que os nossos atos vão coincidir sempre com sofrimento, com paixão, com a nossa passividade em algumas situações ou atividade demasiada em outras. Então,
o ego desconhece tudo isso. Por isso que a psicopatologia fundamental, né, ela tem esse ponto de partida que é a subjetividade. Eu indiquei para vocês um livro do professor Manuel Berlink, ele foi um professor muito importante na história da vinda desse nome, do conhecimento e do que se pôde produzir a partir do que ele trouxe para o campo da psicopatologia fundamental. Felizmente, ele está morto há uns 3 ou pouco mais anos, mas deixou muita coisa escrita aí sobre o assunto para quem se interessar. Então, Freud, justamente pela descoberta do inconsciente, tem um papel muito fundamental dentro do campo da psicologia fundamental, né? Por quê? Porque o inconsciente é o modo como as nossas paixões, os nossos patos, né, que também tem a ver com patologia, como isso tudo se apresenta. Né? Então, Freud é uma grande referência dentro do campo da psicopatologia fundamental. E uma coisa também curiosa é o fato que Freud não buscou o inconsciente apenas nos sintomas, inicialmente os da histeria. Se vocês pegarem um livro sobre psicopatologia da vida cotidiana, vocês vão ver como Freud introduziu esse termo no nosso dia a dia, né? Nas piadas, nos atos falhos. Então, ele tem essa importância, né? E tem uma frase do Berlink que eu destaquei no PowerPoint para vocês, que ele diz que a psicopatologia fundamental só é psicanalítica porque dentro da psicanálise tem um espaço para ela, né? Para esse tipo de olhar, que é o olhar que classifica, né? É o olhar que tenta entender quais são os mecanismos utilizados por aquele sujeito, do que ele lança a mão para responder à angústia diante do real, diante do impossível, né, de compreender. Então, junto com a descoberta do inconsciente, a psicopatologia precisou se alargar, né, enquanto um objeto do saber, né, porque, e no que se refere à medicina, por exemplo, a gente não pode restringir a patologia psíquica à consciência e também não pode enquadrar no campo da biologia como se só do biológico Freud houvesse partido. Né? Ele partiu sim do biológico, eu vou entrar um pouquinho nisso, mas para fundar uma outra escrita, né, para a nossa subjetividade, que não a linguagem apenas dos nossos mecanismos orgânicos, né? E Freud, ele foi encontrar justamente os elementos para falar, né, desses sintomas psíquicos no campo da linguagem, né? Quer dizer, como é que a linguagem, através da sexualidade, né, do real da descoberta da diferença entre os sexos, como é que cada um de nós encarna o campo da fala e da linguagem para sair da angústia, né? Ou para dar uma resposta, construir um sintoma que cale a angústia que a gente sente. Né? Então, eu queria trazer os paradigmas tanto do Lacan e do Freud, quer dizer, como é que eles partiram e como é que a gente pode estruturalmente correlacionar ambos, tá? Então, o Freud, como a gente sabe, neurologista, ele partiu da perspectiva evolucionista e Darwin foi um dos grandes influenciadores que ele teve, né? A lei biogenética fundamental é a lei de Haeckel. Vocês encontram essa lei na obra de Freud aqui e ali, quando ele diz que a ontogênese recapitula a filogênese. Quer dizer, algo do desenvolvimento humano, né, do nascimento até a fase adulta, revive, reencarna, se a gente puder dizer assim, algo da nossa história enquanto espécie. Né? Então,
geralmente se fala pouco dessa origem, né, dessa fonte de ideias do Freud para tirar algo sobre a sexualidade humana, né? Mas é essa lógica biogenética, né, que sustenta as primeiras percepções do Freud sobre a natureza extensiva e perverso polimorfa da nossa sexualidade, né? Extremamente, especialmente no que se refere à nossa atividade de prazer, desprazer na infância. Então, tem um cara chamado Bosch, aí vocês vão ver como é que escreve no PowerPoint. Esse cara, né, ele fala da vida amorosa na natureza e ele foi importante para inspirar o Freud, né? Em quê? Na ideia das fases de organização da libido. Por quê? Porque para ele a evolução da sensibilidade sexual era um fenômeno que teria migrado progressivamente da pele aos órgãos da sexualidade, tem uma evolução um pouco mais tardia, né? Então, evoluindo a um prazer cada vez mais especializado. Então, se ele tinha essa tese, dessa tese, Freud pode pensar, né? Ele se apropria disso para transformar esse saber em algo que sirva ao que ele está vendo na clínica, né? Para esse Bosch, né, a absorção teria sido a primeira forma dos imperativos do amor. Na aurora da vida não havia oposição entre comer e amar, que se achavam numa relação de pura lógica. Olha que interessante. Por quê? Porque a fase oral é justamente disso que Freud fala, né? De que comer, amar e linguagem, né? O corpo vive a linguagem nele mesmo, porque ainda não tem um processo secundário em funcionamento que nos faz pensar que a gente pode distanciar uma coisa da outra. Ele cola isso. E isso vem de alguém que anteriormente pensou também, só que numa base biológica, tá? Então, essa biogenética fundamental, ela reenvia o ser humano às características ancestrais. O inconsciente é transindividual, né? Então, ele tem algo de ancestral que também está ali presente. Lacan diz que o inconsciente é o discurso do outro. É dessa ancestralidade que a gente está falando, né? O que Freud acrescentou, então, como eu já adiantei, as teses de Bosch, o nome dele, né? Difícil. Bosch, ele acrescentou as fases de organização da libido. Não é desenvolvimento, na medida em que essas fases, elas se sucedem, sim, mas o surgimento de um interesse maior numa fase, do ponto de vista do funcionamento mental, não significa que o anterior foi ultrapassado, tá? Então, como é que Freud pensa a constituição psíquica? Eu trouxe no PowerPoint o modelo que ele trouxe para a gente no texto da interpretação dos sonhos. Não sei se vocês já viram, quem estiver podendo acompanhar, parece um pente, né? Freud vai mostrando que as experiências que nós vamos tendo de urgência corporal, né, que elas têm como resposta inicial um grito, que é simplesmente uma resposta motora, e que na medida em que o outro, né, o outro de boa vontade, como Freud fala, em que o outro vai socorrendo a criança nessas urgências, a introdução do objeto deixa traços, né, traços na memória, que são escritos um a um. Eles não têm uma correlação entre si inicialmente, isso vai sendo feito na medida em que esse aparelho vai evoluindo, até que chega um momento, o momento do encontro com a diferença sexual, em que ele diz que o recalque precisa ocorrer ali, que é o operador da neurose. Então, esse aparelho psíquico ele ganha um espaço, né, que está no pente de baixo, no segundo, em que estaria ali face, né, uma parte dessas memórias aos quais
o ego, então, já surgido e sexuado, não teria mais acesso. Então, esse é o primeiro aparelho do Freud, né? Mas ele traz um outro aparelho, que é o aparelho do ego e o id, que já é um aparelho que, se a gente fizer um pouco de esforço, sem querer juntar uma coisa com a outra, porque senão não vai dar certo, a gente já vê que esse aparelho tem umas aberturas, né? Na parte acústica, né? Tem uma abertura na lateral. Freud diz que as memórias são de traços ouvidos, as memórias iniciais, né? Então, a gente já vê um circuito que tende a se parecer com o circuito lacaniano, em que o dentro e o fora, exemplificados pela banda de Möbius, né, já estão ali de uma maneira indiferenciada. Né? Então, nesse aparelho, o Freud mostra de uma maneira mais clara essa estrutura indiferenciada inicial da criança com o semelhante. E todos nós temos isso na nossa base. Né? No texto, a divisão do eu no processo de defesa, né, que é um texto do final da obra do Freud, ele já tinha uma ideia da divisão do ego com relação às perversões, né, que diante, né, da diferença sexual, o ego se dividiria, enfim, ele fala disso bastante no Fetiche. Mas a importância desse texto aqui é justamente porque ele estende essa ideia que antes era restrita ao fetichismo, ele estende isso para as neuroses em geral. Né? E da maneira como ele escreve, a gente vai ver que na constituição de cada um de nós, estejamos em que estrutura for, o nosso, né, o nosso aparelho, ele se divide. Né? Ele precisa se dividir diante do real, do impossível de explicar, e a resposta, né, a isso é um sintoma. Né? Então, o Freud estende essa ideia para as neuroses em geral, e ele diz que o ego, né, quando isso ocorre, ele se altera invariavelmente pelos processos de defesa. E ele, então, fala em splitting, que é a divisão do eu. Né? Essa splitting, ela é para todos os sujeitos, então, não importa que estrutura virá, né? Trata-se do efeito do encontro com a castração, em termos lacanianos, do grande outro, em termos freudianos, castração da mãe. Né? Então, o encontro com a diferença sexual, com essa ausência de pênis no corpo da mãe. A gente pode dizer, é o encontro com o desejo da mãe. Né? Com isso que é um enigma, com isso que a criança não sabe o que é, porque a mãe vai, a mãe vem, a mãe vai, a mãe vem, e a criança precisa entender por que ela vai, por que ela vem, e o que ela está fazendo aí nesse disco. Né? Então, encontrar o desejo da mãe é encontrar a castração da mãe, e é aí que a criança precisa se alojar inicialmente, como um ego ideal à castração dela, objeto ideal para ela, né? Para que tenha, nessa relação inicial com a mãe, um lugar equivalente ao lugar fálico. Né? Porque esse lugar vazio, o lugar do desejo, ele nasce devido à constituição da sexualidade feminina. A ausência de pênis no corpo da mulher provoca a inveja do pênis, que vai se deslocando, né, até se tornar um desejo de um filho. Esse mecanismo de deslocamento que o Freud explica lá nos 3 ensaios e em vários outros textos, ele retoma, é o que vai dar essa continuidade, né, de que o objeto vá circulando até chegar a um bebê. Né? Então, por isso, o que Lacan vai chamar de desejo da mãe, né, que é o primeiro nome que a gente pode falar para a castração na relação da criança com a mãe, porque ali, na entrada do sujeito no mundo, a diferença sexual ainda não existe para a criança. Ela está num plano muito indiferenciado, os problemas que ela tem que resolver até chegar a esse momento são outros.
Então, o vai e vem da mãe é o sinônimo, é o correlato do desejo dela, né? Porque ela se afasta de mim, porque ela volta. Né? Quem é que importa para essa mulher? Então, quem importa inicialmente sou eu. Eu sou, né? Eu sou aquilo que lhe falta. Então, sob a influência do trauma desse encontro com o sexo da mulher, né? Esse ego tem que tomar atitudes, uma decisão entre duas atitudes, né? Ou duas correntes psicológicas, como Freud coloca. Essas correntes, elas são concomitantes e elas não têm prevalência uma sobre a outra. Como eu disse lá atrás, as inscrições, né, dos traços de memória, elas são equivalentes. E mesmo que cada uma tenha um sentido que se oponha a algum outro ali, isso não faz a menor diferença. Por isso, essas correntes podem ser concomitantes e sem prevalência. Então, uma atitude seria reconhecer a realidade, o perigo da realidade, quer dizer, há corpos com e corpos sem pênis. Esse é o perigo, né? Dar passagem à realidade do ponto de vista psicológico, renunciar à satisfação imediata com o objeto, essa renúncia à mãe, né, como objeto de satisfação, e ceder às exigências da realidade, quer dizer, consentir na troca. Ou o sujeito rejeita a realidade, é como se ela não existisse, ele se convence de que não tem razão nenhuma, não há nenhuma ameaça em curso, então não tem que ter medo, né? E aí a satisfação que a exigência pulsional exige, sendo bem redundante, é isso que o sujeito vai buscar, né? Então, nessa divisão, essa decisão que o ego tem que tomar significa escolher entre o campo da realidade e o campo da satisfação pulsional. A gente sabe que a satisfação pulsional existe na relação do sujeito com a realidade, mas ela é uma satisfação mediada, ela é limitada, né? Porque o sujeito inscreveu algo da castração. Ele sabe, né, que há limites. E o campo da satisfação pulsional, pura e simplesmente, é o campo do excesso. Seja o excesso para mais, o excesso para menos, tanto faz, tudo é excesso. Então, a resposta que o neurótico dá é considerar a realidade, admitir a realidade, né? E para isso ele vai ter que lançar mão de um mito. Por quê? Porque diante disso a gente tem que responder. E responde com o quê? Com frases, com explicações, né? E nós explicamos através de um mito, que o Freud vai chamar de um mito de Édipo. Enquanto a resposta da psicose, como a influência da satisfação pulsional é muito grande, né? O ego se desliga da realidade, né? Ele não considera que há perigo, não escreve a castração, né? A ausência de pênis no corpo da mãe. Então, a castração e a diferença sexual, uma coisa não se articula mais à outra. Não há um mito que explique por que um corpo é assim, o outro corpo é assado, e que o culpado é o pai. Qual é a importância desse mito clinicamente? Né? A gente sabe que essa diferença sexual, ela não se deve a ninguém, né? Ela é um acidente entre os gametas que tomam uma direção ou outra, né? E chega ao mundo com aquele sexo, um sexo ou outro sexo, biologicamente falando, né? Então, o desejo da mãe e a diferença sexual não estão articulados de saída. Por quê? Porque a diferença sexual não existe como um problema para as crianças. Então, eu posso dizer que ela, no seu vai e vem, quer a mim. Eu sou o objeto. Né? Mas isso tem um segundo tempo, o ser tem o ter como um segundo tempo, que aí sim, né, o desejo da mãe vai se ligar à diferença sexual. Por quê? Porque vai entrar um cara, né, que tem pênis, enquanto ela não tem. Então, são tempos, né, de constituição subjetiva que eles vão se sobrepondo, como Freud fala, é um campo de significação a posteriori. Tá?
Gente, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, vocês me interrompam, tá bom? Combinado? Porque eu estou andando, porque eu sei que certamente muito do que eu estou falando já foi visto em outras disciplinas no CEPAR. Mas Rosa, eu... Oi, desculpa, Marcele aqui. fala, Marcele. Eu só ia te perguntar se você poderia abaixar um pouquinho o microfone, porque está bem na direção dos seus olhos. E é, pronto, melhor para ver seus olhos. Obrigada. Ah, gente, obrigada. Vou ficar que nem aquela cobra do Bambi, encantando vocês aí. Do Bambi, não, do Mowgli, né? Mowgli. Os mitos infantis. Então, essa questão da diferença sexual articulada à castração da mãe, vocês compreenderam? Que isso não é de saída, né? Primeiro é o que ela quer. A pergunta é sempre o que ela quer, mas o que muda é a maneira de responder, né? Quando a diferença sexual entra em campo, aí sim a castração e a diferença sexual, o desejo, o que ela quer e o pênis se articulam, tá? Então, o que resulta dessa divisão do ego como defesa diante da realidade traumática? Resulta um tipo de estrutura psíquica, né? A gente consegue entender isso perfeitamente nesse texto do Freud. E o que é a estrutura psíquica? É um modo de não querer saber, de não aceitar a realidade. Então, são 3 modos de não aceitar a realidade. Ou seja, um sintoma, né? Então, de partida, embora Freud não fale como falava Lacan, ele parte da biologia, ele não parte do campo da linguagem, Freud sempre trabalhou com a linguagem. E nesse texto, né, ele fala que ali é preciso que se faça um sintoma, quer dizer, que o sujeito dê uma resposta inicial a isso, mesmo que a estrutura, tal como ela vai se constituir, requeira, né, um pouco de tempo a mais, até para a gente poder dizer se esse tempo prescreveu ou não prescreveu. Se isso se inscreve de fato diante da diferença sexual ou se caduca, né? Ou se é rejeitado, né? Então, um sintoma vai surgir como uma solução para esse conflito do encontro inicial entre o ego e a castração, né? Professor, Valéria, desculpa, mas Valéria. a minha câmera está aberta, mas parece não quer funcionar. Eu fiquei com uma dúvida. Hoje é o dia de eu pagar mico com a câmera. Você falou que são 3 modos Resposta. de respostas de não se aceitar a realidade. Aí psicose, perversão e a neurose obsessiva? E a neurose. E a neurose. Ah, tá, sim. Porque dentro do campo da neurose a gente tem também a histeria, né? Ah, sim, sim. É porque eu fiquei entre a neurose obsessiva e histeria. Então, ok. Obrigada. Nada. Então, aí eu fiz um esqueminha, quer dizer, realidade insuportável, quer dizer, a castração da mãe ali em jogo, né? Produção da defesa, divisão psíquica, essa é a defesa, divide, né? E depois isso não pode ficar aberto, porque é angústia. Então, depois uma resposta sintomática, né, que enquadra o sujeito em algum lugar, em alguma estrutura, e porque a diferença sexual já está em jogo. Então, aí, Valéria, eu falo dos 3 tipos de solução nessa página aqui, que eu sei lá, na página 21, se eu não me engano, do PowerPoint. Sim, sim. Então, essa partícula VER, né? Verdrangung, Verwerfung e Verneinung, quer dizer não, né? Então, o recalque vai ser o operador da neurose, a foraclusão, o operador da psicose diante desse conflito, e o desmentido vai constituir a estrutura perversa. Tá? Então, são 3 modos que nós todos temos a chance de escolher, né? Em qual deles a gente se enquadra, e essa é a tal escolha forçada que o Freud fala. É disso que ele fala. É uma escolha forçada, por quê? Porque não dá para ficar na angústia, né? A angústia é uma angústia automática, é uma angústia excessiva. O sujeito precisa responder de alguma maneira. Então,
vai começar aí uma inscrição de uma diferença entre eu e o outro, que vai dar na diferença sexual depois, ou eu vou manter, né, de alguma maneira, essa indiferenciação, que vai dar na psicose, ou eu já começo a desmentir essa história, e aí eu não sei nem dizer como seria, né? Então, quais são os movimentos que a teoria do Freud e a de Lacan fazem, né? Na obra do Freud, a gente vê um deslocamento do Édipo ao complexo de castração. E na obra do Lacan, a gente poderia dividir em dois tempos. Ele parte do mito, o mito edípico, em direção à estrutura. Quer dizer, para Lacan, a importância do mito reside no fato de que ele tem uma estrutura, né? A metáfora paterna, então, ela vai ser situada, né, através da função paterna, da primazia dessa função na neurose, que ele equivale à primazia do simbólico, né? E aí está o complexo de Édipo. No final da obra do Lacan, ele vai dar uma ênfase maior ao complexo de castração e à diferença sexual. Por quê? Porque o pulsional é o que vai chamar mais a atenção do Lacan no seu último ensino. Então, ele vai começar, isso ele começa bem cedo, mas a colocar a modalidade do gozo de cada um de nós, né, em realce. Como a gente se localiza, né, por um mecanismo simbólico, por um mecanismo imaginário ou pelo desmentido, né? Então, eu disse que o paradigma do Freud era a biologia. O do Lacan é o estruturalismo. Lévi-Strauss e Saussure são os principais amigos dele nesse momento. Então, para Lacan, os mitos, todos os mitos em Freud, Totem Tabu, Édipo, etc., eles não eram suficientes para formalizar a estrutura subjetiva da maneira que a ciência quer. Freud tinha um ideal para a psicanálise. E está numa conferência, se eu não me engano, conferência 32 ou 33, chama... apagou, daqui a pouco volta. Mas é uma dessas duas conferências sobre a Weltanschauung, ele usa isso no título, que é a visão de mundo. Nessa conferência, ele analisa entre religião, ciência e filosofia qual seria o parceiro, né, da psicanálise, o bom parceiro. E ele elege a ciência, né, pela simples e pura razão de que a ciência, como a psicanálise, despreza o imaginário quando está no trabalho de pesquisa. Então, Freud não acha que a psicanálise é uma ciência, ele não perde tempo com isso, mas ele alinha ao lado da ciência, porque a psicanálise pode, por maneiras lógicas, apresentar o inconsciente a partir das suas leis, que são leis que a gente encontra em qualquer sujeito. Então, é a mesma estrutura, né? Por isso que Lacan pega os mitos e diz, olha, se a gente ficar só no campo do mito, isso vai caducar, né? Porque isso não é suficiente para mostrar essa estrutura que cada um de nós, a partir da qual cada um de nós é constituído de uma maneira científica, né? Então, para o método científico, manter a estrutura dependente do campo do mito, se é o que Lacan pensa, seria a mesma coisa que manter o campo da psicanálise, a teoria, no primeiro estágio do conhecimento humano. A gente começa a conhecer o mundo como? Pela representação, pela observação, pelo senso comum, e isso não serve para a ciência. Isso é um ponto de partida. Então, partir do mito, partir do imaginário, né? E o que importa é chegar do imaginário à abstração, que é onde as fórmulas científicas chegam, porque com as leis, né, que aparecem ali dessa pesquisa, você funda um objeto a partir de uma perspectiva que não havia
até então ali. Então, essa concepção estrutural, que estava em jogo aí na época do Lacan, ela influenciou o campo do conhecimento, né? Em todos os níveis do conhecimento, porque ela permitiu evidenciar os sistemas de relações, ou seja, as leis que existem ali entre os elementos e os objetos. Então, não foi só a psicanálise que bebeu nessa fonte, né? Todo o conhecimento humano se apropriou, de alguma maneira, do estruturalismo. E, segundo o estruturalismo, essas leis não aparecem de saída, né, entre os elementos. Elas precisam que o pensamento lógico extraia do objeto investigado a sua lei. E quando isso acontece, a gente não precisa mais do objeto, porque apareceu o objeto a partir de um matema, né? Então, eu coloquei um exemplo bobo, né? De um lado, o ponto de vista do senso comum diria que os corpos caem, né? Cai uma maçã em cima do cara que está lá lendo o livro. Do ponto de vista estrutural ou científico, a gravidade, né? Aí a gravidade é a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Então, a maçã que cai agora se chama gravidade. Esse é o objeto novo, tem uma formulazinha, né? Então, para a ciência, o real ele é impossível de saída. É preciso se debruçar e extrair, né, do objeto que a gente está investigando a sua lei, a sua estrutura, né, o seu sintoma. Vocês estão acompanhando, gente? Sim. Obrigada. Apesar da câmera, sim. Ah, Valéria, tá. Então, o que é esse estruturalismo? Já falei um pouco. E como é que o Lacan se apropria dele? Então, é a teoria segundo a qual o estudo de uma categoria de fatos deve dar ênfase às estruturas que constituem esses fatos. Então, se a maçã cai, o que importa é saber que existe uma força que atrai a maçã para o chão. Então, não importa que seja a maçã, pode ser qualquer coisa. A gravidade, esse objeto novo, inédito, que não existia até Newton. Newton? Estou em dúvida agora. Né? Ele aparece porque houve, né, um pensamento que foi descortinando, pesquisando essa queda dos corpos. Né? Então, o Lacan tem uma frase que é: o que eu situo aqui na experiência da análise é a noção de que há significante já instalado e já estruturado. Então, o sujeito que chega, ele tem uma estrutura de laço com o outro, uma modalidade de laço com o outro, um modo de responder ao real, a diferença sexual, um modo de encarnar o seu corpo, seja um corpo biologicamente masculino ou feminino, cada um vai encarnar isso de um jeito sintomático, né? E isso tem uma estrutura que é uma estrutura mítica, né? E cada um de nós conta esse mito de um jeito. Então, todos nós trazemos um imaginário, né, que deverá ser investigado durante o processo analítico para que apareça, né, o nosso fantasma, a nossa fantasia, aquilo que organiza a nossa relação com o outro. E é isso que Freud diz que aparece na transferência também. Né? Que o analista é tomado, né, pelo paciente como um objeto de investimento libidinal. Então, o sistema, né, já que o estruturalismo fala em sistemas, é um conjunto de relações. Essas relações se mantêm, se transformam, independentemente das coisas que as relações ligam. Né? A importância de Lacan está em mostrar que são as estruturas. São as estruturas que falam. E as estruturas são o próprio sistema de linguagem.
A estrutura fala através do discurso do doente e dos sintomas da sua neurose, né? Então, a gente vê aí o sintoma fala, que é uma coisa que o Freud fala nos textos desde o início dos seus estudos sobre a histeria. Então, Lacan parte do fato de que há um saber, um sistema que precede a existência de cada um de nós e que faz do inconsciente o discurso do outro, né? Que faz com que o inconsciente seja o que Freud chamou de transcendental. Ele transcende, né, a chegada de um sujeito ao mundo. Então, para Lacan, a constituição psíquica depende do sistema de linguagem. É por isso que aquele S1, seta, S2, né, é um tema importante no estudo do Lacan, porque ele mostra ali que cada elemento, né, precisa de um outro elemento para adquirir um sentido, para adquirir uma certa estrutura. Tá bem? Então, ele diz assim, Lacan, é como significante que a imagem entra em jogo no seu diálogo com o outro, né? E é como significante que essa imagem representa alguma coisa para alguém. Então, há inscrição, né? Há uma sucessão de inscrições, há um momento em que o sujeito se reconhece, né, numa imagem de completude, mas não é porque a imagem esteja no reinado. Ela não é a primazia. A primazia é da mãe que nomeia. Tu és aquele ali. Olha lá o Joãozinho. Joãozinho é tão bonitinho, né? Não é assim que a gente fala para as crianças? Então, a imagem é estruturada pela linguagem. Sem linguagem não há imagem, né? É isso que o Lacan quer mostrar. Então, a lógica do significante é um ponto importante para Lacan. Existem dois autores, que é o Nancy e o Lacan-Labart, que fizeram um livro que o próprio Lacan reconheceu como um livro importante, eles souberam ler Lacan, né, ele diz isso. Eles usam esse termo, lógica do significante, no sentido de uma formalização, na construção de um algoritmo que torna possível um cálculo lógico. Então, toda formalização é um tratamento lógico, é um tratamento científico, né? E para que haja formalização, é preciso trabalhar com a ciência, como Freud disse, ao lado dela, né? Operar com traços que inicialmente são isentos de significação ou isentos de qualidade e que, pelos mecanismos psíquicos da condensação e deslocamento, ou metáfora e metonímia, né, nos termos freudianos e lacanianos, vai operar ali uma constituição subjetiva qualquer. Tá? Então, o que resulta do cálculo lógico? É o sujeito. Então, o sujeito, para Lacan, ele é uma formalização lógica de uma estrutura. A lógica do significante é inseparável da teoria do sujeito. Então, para Lacan, falou em teoria do sujeito, falou em lógica do significante, falou no campo da fala e da linguagem. Então, ele diz que nós entramos, né, no mundo literalizados, né, literalmente marcados por um traço qualquer que vem do outro, um traço que nos liga ao desejo do outro, ao qual a gente vai se identificar ou não vai, enfim. Então, se a gente entra reduzido a um significante, o sujeito é instalado pelo grande outro no seio da linguagem como uma convenção, né? A gente convenciona. Nasceu com pipiu, é menino, se chama Antônio. Nasceu sem pipi, é menina. É uma convenção, né? É um semblante criado para nomear corpo X, corpo Y. Então, a gente entra no mundo como significante, reduzido a um significante. É menino, Antônio. Né? É menina, Rosa.
o Lacan ele vai enxugar, né, o Freud, e o Jacques Lamillère ele tem uma expressão que eu acho muito engraçada. Ele diz que o Lacan pega a floresta freudiana e transforma em jardins à francesa. Jardins à francesa são aqueles jardins, né, todos recortadinhos, com uma coisa de cada cor num lado, quer dizer, que trazem da floresta freudiana aquilo que é aquilo que a gente precisa de fato ver, né? Então, Lacan ele vai ler o Freud a partir então do campo da linguagem, e o axioma mais importante desse ponto de partida é: o inconsciente é estruturado como linguagem. Acho que vocês já ouviram falar bastante disso, né? Esse axioma a gente não encontra em Freud, por isso a delicadeza de sempre separar uma teoria para poder manter o que é importante, separar da outra, para manter os pontos que se correlacionam, mas não são iguais, né? Então a gente não encontra isso em Freud. Isso tem origem no campo da linguística, da lógica e da matemática. E é profundamente marcado pela clínica do Lacan com a psicose. Por quê? Né? O Freud começou com a histeria, né? E a questão da histeria é uma questão que tem a ver com a sexualidade, o que o outro quer de mim, o que falta ao outro, o que sou eu para o outro. Lacan trabalhava com a psicose. E a gente sabe que no campo da psicose, os representantes são tratados literalmente, como coisa, né? Freud diz isso no texto do inconsciente. Então, o inconsciente ele vai revelar, é isso que Lacan coloca como coisa importante, ele revela um sentimento ético, que ele chama, que é um sentimento de obrigação, de dever, sem a mediação do falo. Porque quando a gente tem esse tipo de sentimento com a mediação, né, da inscrição da castração, a gente deve fazer, sei lá o que, qualquer coisa, até certo ponto. Mas no campo da psicose, o até certo ponto não existe. E é por isso que alguns se jogam pela janela. É um tu deves imperativo que aparece na psicose. Ele fala muito nesse tu deves no seminário 3, né, que não tem mediação. Então, a destruição do outro e a destruição do sujeito, os fenômenos de transitivismo, né, em que um sujeito e o outro se confundem, o sujeito pode matar alguém porque constrói ali algo imaginário e ameaçador, é isso que Lacan traz mais à tona, porque Freud trouxe à tona uma estrutura neurótica. Justamente a estrutura que busca escrever de alguma maneira a diferença sexual. A psicose não escreve a diferença sexual, né? Então, o sujeito está no campo da linguagem, não existe nada fora do campo da linguagem, mas ele discursivamente, ele não construiu um mito para a diferença sexual. O pai não é o culpado da diferença sexual, né? Não há uma diferença entre o sujeito e o outro. Há uma indiferenciação tão grande que o peso do significante pode arremessá-lo a matar ou morrer. É isso que ele chamou desse sentimento ético, né? E é isso levado demasiadamente longe. Então, o outro do inconsciente na psicose é um imperativo categórico puro, né? É uma coisa sem explicação. E o projeto de Lacan, que é o de restabelecer o fundamento do inconsciente no campo da linguagem, parte dessa experiência de Lacan com a psicose. Tratar as palavras como as coisas, né? Que é o que o psicótico faz. Por isso, Lacan traz e se serve do estruturalismo e da linguística, né, da linguística estrutural, para trazer essa propriedade da linguagem que vai permitir mais claramente interpretar os sintomas que comparecem em ato. Né? Os sintomas, os acting out, as passagens ao ato, enfim. Por quê? Porque isso não está inscrito
pela metáfora paterna, isso não está mediado. Então, quando a gente... Oi. É Geralda? Oi, Geralda. Então, eu entendi essa questão que você falou da psicose, esse imperativo, tu deves. Eu não entendi por que a palavra ética. Porque o supereu, ele está aí em qualquer estrutura, né? Então, tem uma ética do inconsciente, uma política e uma ética do inconsciente que inclui o supereu. Uma coisa é o supereu mediado, secundário, né? Que é uma representação do sujeito, né? Ele é herdeiro do complexo de Édipo, herdeiro de um discurso que vai ajudar o ego a ter limites para atingir o ideal do eu, e tem o supereu, que é anterior, que ele deriva do desejo da mãe, né? O que é a mãe para a criança? A mãe é um campo de significante sem sentido, a priori, porque a criança tem que encontrar ali um sentido. Lacan fala de enxame de significantes. Isso aqui, eu estou soprando aqui, tá? O Lacan fala de enxame porque justamente não está articulado em discurso. A mãe introduz a linguagem e a discursividade vai sendo construída. Porque a teoria dos discursos, eu não sei se vocês já viram, um discurso parte de que há uma impossibilidade na estrutura. Então, o discurso do mestre é S1, S2. Sujeito barrado e A, entre o sujeito barrado e o A, tem um impossível, porque o que preenche a divisão psíquica é um vazio, né? É a ausência do objeto. Então, o sujeito vai constituir-se como objeto e constituir-se misturado no outro como objeto. Mas tem ali algo que se extraiu, e a gente não encontra isso na psicose. Então, não tem impossível nesse sentido discursivo. Por isso que a gente fala, ele está na linguagem. Mas do ponto de vista da sexualidade, não há um discurso que você possa tratar com a interpretação da maneira que a gente trata a psicose. Não sei se eu convenci você, Geraldo. Eu entendi. Não tem nada que vá barrar. Esse supereu, ele está ali, ele né? Tá ali. E comanda. Ele está ali no comando, né? Isso ele é imperativo. Tu deves. Né? De onde vem? Quem é o tu? Quem é o sujeito que deve alguma coisa? E quem fala isso? Não sei. Professora, Oi. Boa tarde. Oi. É daí que tem a expressão de que o inconsciente do psicótico é a céu aberto? Perfeito. Exatamente. Ele não tem o véu da fantasia, né? Que permite que o sujeito faça suas escolhas baseado na regra do jogo fálica, né? O desejo e a lei, né? Correlacionados apontam um objeto qualquer para cada um de nós, né? Ok, obrigada. Minha câmera também não está funcionando. Tudo bem. Tem uns alguéms aqui com câmera funcionando que me dão alguns pontos de referência que é bom. Tá? Ok, obrigada. Então, o estruturalismo é essa ferramenta com a qual Lacan ressitua o significado do inconsciente, estruturado como linguagem, né? Então, gente, eu vou seguir. Para a gente poder dar conta do que eu pensei. Se eu chegar na metáfora paterna, que é o que eu quero hoje, eu vou deixar, então, para a segunda aula, a neurose e a psicose, porque aí a gente pode destrinçar os mecanismos de um e de outro, porque a base está colocada. Senão não tem como falar de uma neurose, de uma psicose, né, tirada da cartola, né? Tem que botar na cartola o coelho primeiro, depois a gente tira. Então, vamos lá. Então, para Lacan introduz essa noção de sujeito, né, que é uma noção que a gente não encontra em Freud. O sujeito é o sujeito do inconsciente, é a enunciação, né?
E isso coincide com o eu apenas parcialmente, né? O eu é o sujeito do enunciado, é aquele que não sabe o que diz. E a enunciação é essa verdade que vem, né, à tona junto com o enunciado, né, em formas enigmáticas, de ato falhos, né, em forma de tropeço, né, o sonho que cifra, né, uma mensagem, algo sobre a fantasmática do sujeito. Então é o fato de que há a enunciação, essa formação da linguagem que vem junto com o enunciado, é por isso que o sujeito do Lacan é o sujeito da dúvida, né? É o sujeito que tem dúvidas acerca do que ele sabe, acerca do que é verdadeiro, né? E é isso que vai constituir alguém como um suposto saber daquilo que eu não sei se eu sei. O lugar do analista e o lugar do paciente, né? Então, esse sujeito, ele é sempre uma enunciação que é dissonante, é discordante com a fala, né, com os enunciados egóicos. Ele é uma ocorrência perturbadora, né, no domínio da suposta objetividade da consciência. Então, é isso que vai revelar o inconsciente como um discurso do outro, como um objeto um objeto indiferenciado. O sujeito, ali onde o inconsciente aparece, ele aparece de maneira imaginária e a gente vê uma estrutura que pertence simultaneamente ao sujeito e ao outro. Então, para Lacan, essa estrutura ela é como uma máquina pré-subjetiva, ela já está lá, né, que antecede o sujeito. O efeito disso é esse sujeito que rateia, que falha, né, que é uma descontinuidade em relação a ele mesmo. É muito comum encontrar, especialmente na clínica da neurose obsessiva, sujeitos que ficam enlouquecidos quando as coisas são discordantes, né? Porque se procura sempre, como é que, por exemplo, como é que eu, uma pessoa tão bacana, tão legal, tão sei que, faria uma coisa dessas? O sujeito fica enjaulado numa certa imagem, né? Que enjaula mesmo, que não permite que ele avance na direção do seu desejo, muitas vezes, que torna o desejo impossível. Por quê? Porque essa armadura, o desejo é a separação. O desejo é justamente o ponto, né, de abertura em que algo da própria constituição de alguém enlaçado com o outro extraiu um objeto novo, algo inédito, algo que é só daquele sujeito, mas que é feito, né, é extraído desse campo indiferenciado. Então é separador. O desejo é separador. E justamente uma das angústias grandes da neurose obsessiva é ficar mal na fita, né? É achar que alguém vai ver uma imagem dele que não é a imagem dele. Esse ponto da falha, né? Esse ponto do desejo, é um ponto bastante angustiante. Então, essa falha, né, que vai irromper, ela indica que ali houve uma censura e algo sai deformado, quer dizer, sob uma outra forma, para falar daquilo que não pode ser dito. Então, é uma angústia para o obsessivo, um ato falho. Ele diz que é um erro, é difícil supor ali um outro ele falando dele, né? Então, o inconsciente ele é estruturado por essa função que é pré-subjetiva do significante. Essa função, a censura, ela opera, né, produzindo desaparecimento. Algo é suprimido, né, num nível muito primordial, que o nível do recalque secundário, que é o nível que Freud fala sempre da falta. Freud falou de um recalque secundário
Mas ele supôs que para ter o recalque diante da diferença sexual, há um recalque primário, um recalque muito mais primitivo, e Lacan mostra como, através da linguagem, na medida em que a linguagem, né, ela não tem um referente. O significante não tem nenhum referente. É quando a gente encadeia um significante que ele constrói ao que se refere. Mas ele sozinho não tem referente nenhum. Então, Lacan mostra, através da estrutura de linguagem, a castração já no ponto de partida. Quando alguém nasce e o outro diz é menino, já está extraído dali uma outra possibilidade. Então, essa censura, diz Lacan, ela opera num nível muito mais primário, porque ela é estrutural. Ela já é dada de saída. O significante sozinho não significa nada, não tem referência, não tem referente nenhum. Né? Então, por isso que ele diz que a lógica do significante é uma lógica que é pré-subjetiva, é uma máquina que, na medida que encadeia, constrói. Mas se a gente olhar do ponto de vista do inconsciente, são traços, não tem não, né? O Freud fala das características do inconsciente. Os elementos não se contradizem, mesmo que do ponto de vista da consciência se contradissessem, né? Eles coexistem sem desmentir um ao outro. Por quê? Porque eles já existem, entre aspas, censurados. Não tem ali conectivos que liguem um ao outro. Fazer conexão é uma tarefa egóica. Só que quando o ego faz essa conexão, ele já vai, né, o enunciado e a enunciação já vão juntos. Né? As palavras e a libido com a qual o sujeito investe essas palavras não tem como descolar. Essa castração, do ponto de vista da linguagem, ela é dada de partida. Então, quando o sujeito encontra a diferença sexual, ele ressignifica o que é dado de partida através de um mito. Dá para acompanhar? Dá? Tá. Obrigada. Então, o Freud partiu dessa noção de representante da representação, né, que diz respeito ao rastro das experiências. Então, a gente já vê que não é a experiência, mas é um rastro, é um traço da experiência. Portanto, também não tem referente. Né? Aos rastros das experiências inconscientes que estão desligadas entre si, né? Que podem vir a se ligar através de uma representação, pode vir como uma lembrança, enfim, uma fantasia. O Freud fala no inconsciente assim: não podemos ouvir nada diferente quando se fala de moção pulsional inconsciente, senão de uma moção pulsional, de um movimento da pulsão, da qual o representante da representação é inconsciente. Mas na medida em que isso se coloca em movimento, isso se encadeia, e aí a representação surge. E é daí que parte a interpretação, né? Porque a gente está falando uma coisa e vem um analista e diz: não, você está dizendo isso assim, assim? E muitas vezes a gente nunca pensou naquilo que a gente estaria dizendo junto com o que disse. Né? Então a interpretação ela vai na direção dessa enunciação que transcende o que a gente fala no nível da consciência, no nível egóico. Né? Mas ele fala, né, de um representante da representação, mas o Freud também fala de um representante da pulsão. Então, o representante da representação está ligado ao recalque secundário, porque tem uma representação da qual o sujeito não pode saber nada, que é a representação que causa angústia de castração. Né? O Édipo precisa ser esquecido. Mas o representante da pulsão é o representante puro, é aquele que se inscreveu lá desde o início, que é único, é um de cada vez. Então, a pulsão, como ele diz, que é esse conceito limite entre o somático e o psíquico. Pensem só, se a gente estiver no Rio Grande do Sul, né, no ponto onde diz Uruguai ali, Rio Grande do Sul aqui, o que é a fronteira? É um traço.
né? É uma linha no chão que diz lá e aqui. Então, se a gente bota um pé lá e um outro aqui, a gente fica em cima do muro, né? Então, é isso, o traço de inscrição, né? É algo que não é lá e nem aqui. É como o Freud define o pulsional. Ele não é só somático, mas ele depende dos estresses somáticos, porque aí a gente vai trabalhar para ligar o corpo à mente, quer dizer, a gente vai fazer fronteiras, a gente vai fazer inscrições, discursos, né? A gente vai representar isso de alguma maneira. Então, a pulsão é aquilo que não tem uma representação de partida, mas ela é um representante, ela é a própria possibilidade de representar. Ela trabalha, né? O Freud diz, trabalha de modo silencioso para ligar o somático e o psíquico. Então, há um hiato aí que corresponde ao mesmo hiato que a gente encontra no campo da linguagem. Entre o S1 e o S2 tem um buraco. A gente que convenciona S1, 2, 3, 4 querer dizer X. É uma convenção. Mas entre um e outro não tem nada, né? Portanto, existe uma oposição entre a insatisfação do desejo, porque por conta da inserção da lei da castração, eu quero o objeto que eu não posso ter. Então, isso está constituído, está representado de alguma coisa, e o desejo fica insatisfeito, porque aquilo está marcado com a tarja de uma proibição. Mas a pulsão, ela não se insatisfaz, não, ela se satisfaz, não importa como. Então, essa diferença é importante, porque é aí que as patologias, a gente vê essas patologias de fato instauradas, né? Quando o sujeito, uma histérica, tem lá uma paralisia na perna, no lugar em que o pai repousou sua cabeça enquanto estava se restabelecendo, né? Fala de algo que não pode ser falado, né? A pulsão se satisfaz ali no nível do recalque, mas ela se satisfaz num suicídio, ela se satisfaz numa passagem ao ato, ela se satisfaz na obesidade, ela se satisfaz no cheirar cocaína, ela se satisfaz. Porque a lei instaura o desejo. E o desejo tem um limite da lei. Do ponto de vista, se você não tem a lei do falo, a gente não tem o desejo. Então, quando a gente fala desse nome, esse conceito desejo em psicanálise, a gente tem que saber que está falando ao mesmo tempo de castração. A gente não pode falar de desejo na psicose, do ponto de vista teórico, porque a castração não está ali. Tá? Então, o desejo não se satisfaz, por isso ele é insatisfeito por natureza. O objeto não está lá, embora a gente constitua um objeto chamado proibido. Do ponto de vista da pulsão, qualquer coisa que a gente faça tem satisfação. Então, se eu estou dando aula, há uma satisfação aqui. Se eu desse um grito, desse uma de doida aqui também, haveria uma insatisfação. Assim como uma satisfação, eu profundamente ficaria insatisfeita se eu fizesse um negócio desse. Né? Mas haveria uma satisfação. E vocês, na medida que falam, não falam, olham, entendem, não entendem, também do ponto de vista pulsional, há uma satisfação, e no nível do desejo, há uma insatisfação. Por quê? Porque psicanálise é um negócio que a gente nunca entende tudo de uma vez só, e nunca vai entender tudo de uma vez só. Então, sempre vai ficar um restinho, né, para depois, assim como tudo na vida. Eu, às vezes, falo para alguns pacientes, assim, quando a gente vê muito excesso de alguma coisa, eu falo assim, puxa vida, na sua vida, no seu dicionário, não existe está bem assim. Para mim chega, assim já me satisfaz. Né? É como se a pessoa sempre estivesse em busca do mais, e não precisa ser maluco para isso. Isso é o que a gente mais encontra hoje, na medida em que a função paterna, a função de interdição, é rara, é precária, né? Então a gente vai encontrando pessoas que não se contentam, puxa, cheguei aqui tá bom. Pode ser até tá bom por enquanto, mas aqui tá bom, né?
porque isso reabre um novo desejo, de um pouco mais além. Agora tem gente que está no térreo e quer dar um passo para o 15º andar. Aí não dá, não vai conseguir. Né? Então, o Freud parte desse corpo que fala pelo sintoma. Então, ele não parte de um corpo anatômico, embora a anatomia esteja ali. Né? A parte do corpo afetado, para ele, é um símbolo de que tem ali algo que o ego não pode saber. Na histeria, mostrou para Freud que o corpo é um corpo de linguagem, o sintoma fala ali onde o eu nada sabe. Né? E a neurose obsessiva mostra esse mecanismo de substituição, de deslocamento de uma ideia por outra. E não é à toa que a doença da neurose obsessiva, Freud fala numa conferência também que é uma doença louca, porque os pensamentos se encadeiam de tal maneira que o sujeito começa, né, no Rio de Janeiro, vai parar na Antártida e não sabe nem por onde passou. Não, vai num mecanismo de fala que não tem fronteira. Né? Ele começa a deslizar ali na palavra, justamente para quê? Para não encontrar o que é da ordem do desejo, o que é da ordem de uma separação. Eu tive um paciente, porque ele continua, mas ele agora já é uma pessoa bem diferente do que ele era. Ele era um menino, quando chegou para mim, devia ter uns 12 ou 13 anos, agora ele tem 21. E ele chegou, a primeira e a segunda entrevista dele foi na seguinte maneira. Da primeira entrevista, ele me contou um monte de histórias, mas ele tinha uma mania de doença, vamos dizer assim. A professora falou que que o tio dela morreu de câncer, então ele ia ter câncer. Não sei quem foi mordido pelo mosquito da dengue e desenvolveu dengue. Aí ele tinha dengue. Ele fazia sensações, né? Ele tinha sensações das doenças que ele ouvia ao redor dele. E a minha primeira interpretação foi: você não tem filtro, o que vem de fora entra e se torna você? Segunda sessão, ele começou a falar dos pensamentos dele, que ele pensava bastante e que ele achou muito estranho, porque um dia ele lembrou de uma imagem de um pintossauro, deve ser uma caricatura, que ele viu na internet. E aí ele começou a achar o pintossauro bonito, mas ele era homem. Homem não podia achar pintossauro bonito, porque senão achavam que ele era gay. Mas ele achava pintossauro bonito. Então você vê o sujeito na linguagem patinando, não tem nenhum ponto que ampare, né? Que o sujeito faça uma barra e diga: bom, aqui eu tô. Eu gosto de pintossauro, mas eu não sou gay. Ponto, acabou. Né? Ele dizia: mas eu gosto da fulana, então eu não posso gostar do pintossauro. E aí eu interrompi, eu falei: para caramba, você não tem filtro de fora para dentro e nem de dentro para você mesmo, né? Quer dizer, basta que você pense uma coisa para que isso seja verdade. E é muito curioso porque agora, passado todos esses anos, eu acompanhei a adolescência dele toda, ele era marcado pelo diagnóstico de TDAH, usava Ritalina, Concerta e tudo mais durante muito tempo, até que foi solicitado por mim uma mudança, ele começou a fazer um antidepressivo, que ajudou bastante, e hoje ele está muito bem. Claro que não está muito bem como um garoto normal de 21 anos, mas é interessante que ele retoma, ele começa a lembrar de umas coisas e diz: eu não tinha filtro. Né? Quer dizer, essa palavra que eu enfiei lá atrás, ele traz hoje, se apossando dele e dizendo: eu preciso ter filtro, eu tenho que parar o meu pensamento. Né? Então, esse mecanismo da neurose obsessiva é um sofrimento, né? Porque o sujeito às vezes está paradinho, com cara de paisagem, mas a cabeça está explodindo na lua. Né? Então, é por isso que a neurose obsessiva mostra essa substituição de uma ideia por outra ideia, por outra ideia, por outra ideia, e
e o sujeito se perde, né? Então, esse representante da representação, o representante pulsional e o significante não são a mesma coisa, né? Mas a estrutura, é isso que eu tentei mostrar para vocês, que a estrutura é a mesma. Né? O representante é um representante de uma representação construída pelo mito e perdida. Né? O representante da pulsão é um traço sem sentido algum a priori. E o significante? Não significa nada. Então, a gente vê aí a ausência do referente, a ausência de um algo, né, ao que o sujeito de fato pode dizer que existe, que é materializável. Então, nós temos duas estruturas, dois pontos de partida de Lacan e de Freud, são diferentes, mas a estrutura é a mesma. Né? Então, quais são as principais teses desse primeiro momento do ensino de Lacan? O significante não significa nada. O significante é o que representa um sujeito para um outro significante. Então, é só no encadeamento que surge um sujeito barrado, porque entre 1 e 2, né, existe algo que a própria linguagem não consegue dizer. O sujeito, então, ele depende desse encadeamento, ele se define como uma falta a ser, portanto, como alguém que deseja aquilo que falta, aquilo que não tem, ou aquilo que é proibido. Esse sujeito, ele é pontual, ele é evanescente, um ato falho, por exemplo, né? Ele é pontual, ele é evanescente. Além desse sujeito estar mortificado pela linguagem, que é uma outra tese do Lacan nesse momento. Quer dizer, na medida em que há uma identificação, há o aprisionamento do sujeito num certo traço do outro. Né? Então, ali, ele está mortificado. É no sentido de que ele é objeto nessa identificação aí. E muitas vezes a gente diz para um paciente, nossa, mas ele está narrando alguma coisa de si, aí você diz, mas você falou isso outro dia do seu pai. Ah, então isso é uma identificação, isso não é seu, isso é dele. Aí a possibilidade de uma separação aparece, tá? O desejo, para Lacan, é o desejo do outro. Porque se eu me constituo como um eu ideal, eu sou ideal para o desejo da minha mãe. Então, é o desejo do outro. Né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, e a linguagem, por si mesma, porque ela não diz tudo, e não dizendo tudo, ela abre o campo do imaginário, da fantasia, ela é a condição do inconsciente. Tá ok? O mito, né? Mito edípico para Lacan. O que importa dele é a estrutura significante, que haja lugares, né, que quando preenchidos naquela condição tem um certo desfecho, como se fosse uma lei. Né? O complexo de Édipo, Lacan formaliza isso através do que ele chamou de metáfora paterna e do significante do nome do pai. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. O que é o significante do nome do pai? Se o grande outro, né, inicialmente Lacan chama de tesouro dos significantes, né, os correlatos, são os pilares simbólicos da humanidade ali. O nome do pai, então, imaginem, eu me lembro, tive uma aula com a professora Maria Anitta, há muitos anos, né? E ela fez uma metáfora engraçada que lá nos meus anos atrás me fez entender alguma coisa. Ela diz que é como se o grande outro fosse uma caixa de letrinhas, o tal do tesouro dos significantes, uma caixa cheia de significantes lá dentro, e o nome do pai, né, é aquele significante que sai da caixa, vem para um lugar de exceção e dá sentido a tudo que está ali dentro. Então, nós temos a linguagem, de um modo geral, a linguagem, aquilo que está aí, que nos antecede,
E na nossa história, com mamãe e entrada de papai, um desses significantes, justamente o significante que vai organizar isso aqui, o significante do nome do pai, que depende da entrada de uma interdição ali, ele vai dar o sentido para o resto do campo dos significantes. Então, o S1 é o significante mestre, seria o nome do pai, que dá sentido a S2. Por retroação, a gente sempre vai ter um sentido dado. Então, ele entra no campo dos significantes, ele entra como organizador porque ele vai para a posição de exceção. Né? E isso é importante, porque vocês lembram que o mito de Totem e Tabu coloca o pai da horda como uma exceção. Matam o pai, fazem um banquete com ele, e ele vira a exceção que fez a lei dos irmãos. Qual é a lei? Olha, se todo mundo quer ficar naquela cadeira ali, que era do pai, a gente vai ter que matar. Qualquer um que entre ali vai ser morto. Então, essa cadeira tem que ficar vazia. Né? Essa exceção é o lugar em que que Lacan coloca como o nome do pai, mas ele coloca a partir de uma lógica diferente, que não é uma lógica do mito. A exceção faz a regra. Né? Vocês já ouviram falar disso. Né? É porque há uma exceção que faz a regra. Se a gente tem uma regra, né? Isso assim, 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 então a gente pode, dessa regra, tirar aqui e ali algo que faça uma exceção e fazer alguma coisa com isso. Mas se não tiver regra nenhuma, não tem exceção nenhuma. Então, do desejo da mãe, que é um enxame de coisas, ninguém sabe o que é esse tal de desejo da mãe, né? Circula entre a mãe e a criança uma série de significantes, sem sentido, com sentido, vão ganhando sentido aos poucos, até que entra o pai e diz, o que ela quer sou eu, cara, sai daí, né? O que ela quer sou eu faço a lei porque esse objeto é meu e você cai fora. Tá aí. Ele pega esse palavreado todo para que a criança está embaralhada, porque ela não sabe mais o que a mãe quer. Sabia quando se constituiu como eu ideal. Mas agora, diante da diferença sexual, dançou. Né? Aí entra o pai e diz, olha, o nome do desejo dela sou eu. Então, cai fora. Né? Eles entra como quem faz a regra e, ao mesmo tempo, é a exceção a essa regra. Tá? Certo? Então, é um significante da tradição, quer dizer, do tesouro dos significantes, que localiza o sujeito no laço social, porque ele está referido a uma função, que é a função do falo, a função que dá valor aos significantes. Quando o pai entra e ele tem pênis e ela não tem, isso dá valor ao pênis como objeto que ela quer, isso dá valor à diferença sexual também. Quem tem e quem não tem. O valor fálico, o valor de importância que aquilo tem. Então, ele localiza o sujeito no laço social por referência a essa função, que é a função fálica. Então, a gente tem a função fálica, que é aquele φ maiúsculo, do lado simbólico, e a função imaginária do falo, que está do lado da falta. Mamãe não tem pênis, o menos φ minúsculo, e a criança diz, se ela não, né, se ela falta alguma coisa, sou eu, estou eu lá, eu ideal. Até que eu não preencho mais esse momento, já não sou mais, Rodrigo, né? Já não sou mais aquilo que eu achei que eu era, ganhou uma defasagem entre eu e o que eu era, e agora, como é que eu fico? É a hora em que o pai entra e diz, sai fora, porque sou eu. Fala, Rodrigo. Rodrigo e Geralda. Isso. Professora, só para tirar uma dúvida, no início da sua aula, você chegou a comentar sobre essa não aceitação da realidade, né? Eu estou tentando ver se é sobre isso que você está falando agora também, porque você disse que essa não aceitação da realidade que está relacionada ao sintoma e também à estrutura, né? Quando entra essa questão, né? Quando entra esse significante paterno, que é dessa forma que eu estou entendendo, que é sobre isso que você está dizendo, sobre essa não aceitação
da, Isso. da realidade? Tá. Isso, porque o pai entra, né? E no imaginário, ele é separador. Uhum. Por que ele é separador? Porque ele entra como o nome do objeto que ela deseja, né? Então, a criança, o que ela precisa fazer é reconhecer e ir para a luta, né? É o que Lacan chama de entrar no mecanismo das trocas simbólicas, né? O sujeito sai daquela relação edípica para entrar no mecanismo das trocas simbólicas, onde uma coisa vale no lugar da outra. Agora, existe a possibilidade de o sujeito, nesse momento, né, existe uma castração primária que é dada a todos, pela linguagem, como Lacan fala. Mas, nesse momento, é possível que o sujeito não coloque o pai como nome da diferença. E o que resulta daí? Resulta uma indiferenciação que se eterniza. Ele não dá para falar de desejo na psicose, porque o desejo é separador, né? A questão de como o sujeito está na diferença sexual, ele está muito explicando a diferença pelo imaginário, né? Ser homem é, sei lá, que nem você, Rodrigo, é usar barba, por exemplo, né? Sei lá, é usar calça comprida, as mulheres estariam fritas, né? Não dá, esse exemplo não dá. Enfim, por uma coisa imaginária, né? Mas a questão da sexualidade não tem discurso ali. Não tem uma forma discursiva, portanto, não é um ponto de separação. Todo discurso guarda em si mesmo uma impossibilidade, e é aí que a interpretação entra. Por isso que não dá para interpretar na psicose. Porque você vai ter que separar a palavra e a coisa, como? Não tem como, né? Aquilo nesse ponto não há uma separação entre sujeito e outro, não há uma separação entre um sexo e outro, não há uma ameaça, não há. Então não há por que renunciar. Deu para você entender, Rodrigo? Deu? Geralda queria falar Deu também, sim, né? ficou muito claro. A sua didática é ótima, professora. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada pela pergunta, porque eu acho que vocês trazem uma coisa que parece pessoal, mas que, para mim, me permite retomar algo que não ficou muito claro, e às vezes a pergunta é a pergunta de outra pessoa também. Eu acho isso legal. A Geralda está por aí, né, Geralda? Fala. Tô. Então, eu estou presa aqui no desejo. O desejo é o desejo do sujeito é o desejo do outro. E o desejo é estruturante. Aí você falou, né, para que o eu se constitua como ideal, eu tenho que ser o ideal do desejo da minha mãe. Então, num princípio, esse desejo está ali bonitinho, depois, quando entra o pai, ele se perde, né? Não é você. Mas, Rosa, esse desejo que é constitutivo, ele vai permear a vida do sujeito. Numa análise, por exemplo, quando chega num determinado momento que está trabalhando a queda das identificações e tudo, e aí tem um momento que faz uma pergunta, mas você, o que você quer? Isso. Né? Tipo assim, qual é o seu desejo? Esse desejo, ele vai estar sempre remetido a esse outro, não esse da mãe? Pois é, mas o que vai levar à análise é que se o desejo está imbricado ali no desejo do outro, porque é o nosso primeiro ponto de ancoragem, o que de uma análise pode resultar é justamente a separação em relação a isso, mas essa separação não implica a negação da origem. Né? O que se espera é que você possa tomar posse disso como seu, porque na medida em que você tomou esse lugar desse jeito, você já fez uma diferença. O referente já foi para o espaço. Então, tomar isso como algo, né, de um vazio de referente, para que você coloque o referente que você quer. Entendi. Aí você já está fazendo uma conexão lá com o sintoma com TH. Sim.
Tá, mas vamos esquecer isso. Eu não quero entrar nisso, não, Tá. porque é muito complicado. Tá bom, tá bom. Mas tem o Isaías também, né? Isaías, cadê você? Ah, tá aí. Pronto. Pergunta. Ei. Tá sem voz. Em um dado momento, você falou que depende de como o indivíduo se organiza frente ao imaginário, simbólico e desmentido. Eu entendi que o neurótico é frente ao simbólico, o pervertido frente ao desmentido, a estrutura perversa frente ao desmentido, Não, e a peraí. estrutura psicótica é frente ao Peraí. imaginário. Repete só um pouquinho. Agora eu estava refazendo o raciocínio aqui. Em um dado momento, Uhum. você colocou que depende de como o indivíduo se organiza frente ao imaginário, simbólico e o desmentido. Não, imaginário, simbólico e real. O real é o impossível que é dado para todo mundo, equivalente da castração freudiana. Então, no caso da neurose, se a gente pensar nos registros que o Lacan fala lá no finalzinho, aqueles 3 elos, na neurose isso vai ser amarrado pela via do simbólico, o discurso que coloca o pai como culpado pela castração, pela impossibilidade de o sujeito ter toda satisfação que pudesse no mundo. Ser feliz, como as pessoas dizem hoje. Né? O psicótico, ele não vai dispor dessa discursividade. Então, ele vai amarrar de uma maneira imaginária. Ser homem é ter barba que nem o Rodrigo. Desculpa, Rodrigo, vou brincar um pouquinho com você. Tá? Vai amarrar a questão da sexualidade por ali. Se você... uma coisa que acontece muito, por exemplo, são surtos no advento da adolescência, quando o sujeito é obrigado a comparecer com uma posição sexuada. Surtos quando o sujeito vira pai ou vira mãe, em que ele tem que entrar num campo, num semblante de alguma coisa, ocupar um lugar que não tem discurso para o sujeito. O que é a diferença sexual? É algo que não tem explicação. Concorda? Não tem explicação, assim como a cor que a gente tem. A gente pode explicar de um ponto de vista biológico, fenótipo, genótipo, caramba, mas isso nunca vai nos satisfazer, porque um vai ser mais branquinho, outro vai ser menos branquinho. Assim, tem um leque de coisas e não há uma resposta para isso, uma que satisfaça. Né? Então, o sujeito, o psicótico, né, o indivíduo que está nessa estrutura, ele vai amarrar isso de maneira imaginária, de uma forma em que não haveria impossibilidade. Mas ele tem barba, ele é homem, acabou. Até o dia que ele precisa encarnar esse lugar, como aconteceu com o Schreber, né, ele trabalhava lá e ele é nomeado juiz. No que ele tem que ocupar esse lugar, que é um lugar de exceção, o pai é um lugar de exceção, a mãe é um lugar de exceção em relação ao filho. Né? No que a pessoa tem que ocupar esse lugar, ela não tem uma discursividade que permita ocupar um lugar que não tem referente. E aí o surto aparece. Então, aparece por quê? Porque ali tinha algo imaginário que não aguentou a força que é necessária para estar ali. A gente vai dar a primeira aula da vida, dá um medão danado. Chegar na frente de uma turma e ter que colocar as coisas, o saber que você prepara, o que você tenta preparar, enfim, e aí você fica angustiado. Se não tiver um ponto que diga, por exemplo, para mim, poxa, se eles são alunos e eu estou no lugar do professor, é porque existe uma diferença entre nós. Então, por mais que eu vá titubear aqui e ali, a minha primeira aula, eu posso ficar nesse lugar sem pirar. Mas se você não tem essa diferença, se não ocupar um lugar de diferença em relação ao outro, se torna uma impossibilidade para o sujeito. Ele não tem como se garantir ali. Entende isso? Ou está complicado ainda? Eu entendi. Então, era isso mesmo que eu precisava. Agora, a questão da perversão, né, é que a castração está ali, mas o sujeito não liga a mínima para ela. A castração é para os outros. Para mim, não.
aos inimigos a lei, aos amigos, né, tudo que é de bom. Então, é o sujeito que desmente, né, aquilo que está acontecendo. E hoje a gente encontra muito isso clinicamente. É o que eu penso abordar com vocês para o final, que é o que a gente hoje vem chamando de uma perversão comum. São pessoas que sabem das coisas, mas agem como se não soubessem, né? Então, uma pessoa que diz que criou um filho, mas que não tinha muito tempo para dedicar à criança, então o filho ficava com a babá, e a cada vez que, não sei, mas eu viajava sempre, nem no final de semana eu ficava com o meu filho, aí um dia ficava com a babá, no outro, vou inventar para uma pessoa rica, tá? Um dia ficava com a babá, outro dia ficava com o motorista, no outro dia eu contratava uma pessoa para ficar na vaga daquele que está de folga, uma folguista. É a hora de você chegar e perguntar, mas quem é que disse para você, de onde você tirou que ser mãe desse jeito ia dar certo? Né? Então, a pessoa sabe, mas ela fica cheia de desculpas. Ah, não, porque eu isso, eu aquilo outro, não, que aí... Não, que isso, você sabe. Se você está dando essa desculpa toda, é porque você sabe. Então, de onde você tirou, né, que ia dar certo? Né? Às vezes o sujeito afirma uma coisa, né, que ele é pobre, 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 de marré, 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 mas ele trabalha, ele consegue pagar suas contas. Como assim você é pobre? Não estou entendendo. Você tem uma casa, você tem um trabalho, você não passa fome. Né? São coisas que as pessoas vão ignorando e são coisas banais, que fazem com que a pessoa atravesse a linha da castração como se ela não existisse. A está ali, a pessoa conhece aquilo. É o que está acontecendo hoje. Depois de um tempo, de muito questionamento, aí você pode até ver surgir um plano de uma neurose. Mas o sujeito entra com uma discursividade, às vezes muita ideologia, traz problemas assim, semelhantes. Então, tem um desmentido hoje, na política é o que a gente mais vê. Todo mundo é santo, gente, ninguém fez nada. É tão impressionante, né? Gente joga filho pela janela, não acontece nada, não tem culpa. Eu deixo, né, meu parceiro bater no meu filho até morrer e não tenho culpa nenhuma. Isso é desmentido. Quem é que não sabe que ela foi cúmplice? Até meu cachorro sabe. Então, são desmentidos. Eu não posso dizer que é uma estrutura perversa, mas o sujeito tem um comportamento, né, discursivo que desmente. Entende? Valéria, fala aí, Valéria. Rosa, eu não sei se a pergunta do Isaías, eu queria refazer de uma maneira, eu acho que talvez ajude para ele e para mim vai nesse desmentido, né, que pode não ser uma psicose, pode não ser uma perversão. O momento que o Isaías cita foi quando eu te perguntei sobre os 3 modos de aceitar a realidade, e aí você... De aceitar a realidade, de não aceitar. Aí você me disse, você falou da perversão, desculpa, do recalque no neurótico, da fora-oclusão no psicótico e do desmentido na perversão. É isso, Isaías? Sim, mas há um desmentido que constitui uma estrutura perversa. Eu não tenho essa experiência, nunca apareceu uma pessoa assim. Né? Mas aí tem esse outro que você citou agora, que a pessoa sabe que está lá. O que eu vejo, e vários analistas hoje escrevem sobre isso, é um desmentido banal. É um faz de conta que eu não sei para dar um aval às minhas transgressões. Rosa, não obrigatoriamente seria de uma estrutura perversa, exatamente, mas de um comportamento que adotou essa
esse semblante, vamos dizer assim, né? Não sei nada, não sabia. Não é um semblante, o cara está ali encarnando aquilo, né? É um semblante mesmo, né? Encarnado mesmo. Né? Semblante, a gente pode falar, meu papel aqui é um semblante, eu agora sou professora, depois eu posso ser mãe, eu posso ser analista, né? São semblantes que a gente encarna. As pessoas, às vezes, entendem a palavra semblante como se fosse uma máscara. Não é? Não, então a pessoa é o papel que você encarna. Um aluno, por exemplo, em sala de aula, que começa a debater algo justo, até com o professor, mas que começa a faltar com o respeito, depois é suspenso. Aí não sabe por quê. Né? Não sabe por que foi suspenso. E como ele não sabe por que, ele conta a história em casa, aí vem o pai dizer, olha, você não pode tratar o meu filho dessa maneira. É um desmentido atrás do outro. Entendi. Mas eu tenho só, não quero delongar, é só mais uma dúvida. Em relação a um caso como esse da gravidade, né, da mãe que sabe que o parceiro espancou o filho, aí a gente sabe que é um caso da mídia, não há uma estrutura falha naquela pessoa, não, porque não é possível. Que loucura eu só posso falar disso clinicamente. Clinicamente, né? Porque aquilo ali dá na gente uma sensação, você dá vontade de matar, né? Ou matar, isso. Bom, então não sou eu, né? Porque a gente tem, né, o nome do pai que a gente não passa ao ato. Vontade, pensar, como dizia o Hans, não tem problema. Não tem problema. Agora, daí agir tal qual, é complicado. Obrigada, Rosa. Para mim é muito esquisito uma mãe que justamente a gente sabe o lugar que ela dá ao filho, né? Seja cúmplice de uma coisa dessas. Agora, como ela não é paciente de ninguém, a gente não pode dar um diagnóstico, né? Eu me limito a dizer que há um comportamento perverso. Né? Então, obrigada, Rosa. O pai introduz a diferença sexual nesse par imaginário, criança-mãe, e ele também é um portador das insígnias, dos valores identificatórios, né, que são referentes aos ideais da cultura, dos quais ele mesmo seria o principal representante. Então, o pai tem esse valor. Né? A divisão subjetiva, Lacan enfatiza a relação com o desejo do sujeito, definido como desejo do outro, e o grande outro é esse lugar das coordenadas simbólicas que estruturam o laço social. Né? E tem 2 slides repetidos aqui. Então, agora eu vou entrar nessa questão da função e da metáfora. Né? Eu venho falando da ordem simbólica, né? Como lei, como operador que repara o que faz falta no seu lugar. Eu achei essa frase curiosa. Eu vi em Lacan, até não peguei a referência. Mas vejam só a diferença entre Freud e Lacan, por isso que eu trouxe essa gravura da estante com o livro do lado de fora. Quando a gente fala de falta, é porque a gente supõe que naquele lugar ali tinha alguma coisa que foi retirada. É o mito que a criança constrói. As meninas fizeram alguma coisa errada e perderam o pênis. Por isso, o outro lado fica ameaçado. Né? E é com mitos que a gente entra na vida. O mito constitui a nossa realidade. Mas quando a gente parte para o plano da linguagem, a gente não pode falar de falta. Porque o significante sozinho não significa nada. Vai faltar o que ali? Então, a gente fala de vazio de significação. E aí a gente tem uma diferença entre o vazio, que é estrutural, e a falta que a gente cria depois que o mito entrou. Depois que a diferença sexual surgiu, eu não sabia o que fazer com ela, eu só podia interpretar pelo que eu estou vendo. Se eu estou vendo um corpo sem nada, acabou, tiraram. Né? E aí eu crio uma falta. Então, a análise tem esse percurso também. O percurso da queixa, o percurso da falta, até o encontro do impossível, né? Que toda estrutura comporta. Então, a leitura de Lacan, por isso que o Miller falou nos Jardins à Francesa, traz uma clareza sobre o que tem na floresta. Então, o registro imaginário, como eu disse, ele não tem uma existência própria. A consistência e a articulação que se pode fazer depende do simbólico. Portanto, o
plano do espelho e aquela alegria que o Lacan fala no texto do Estádio do Espelho, né, que as crianças sentem com a unificação da própria imagem, dependem dessa atividade de nomeação que é característica do campo da linguagem. Também dependem de como esse outro investe a criança, né, com a sua fala, com a sua voz, com o seu carinho, com o seu tudo, porque, né, tem muito discurso sem palavra, do valor que essa criança tenha e que, né, a maneira como o outro se comporta vai ajudar, então, essa criança a se projetar sobre aquela imagem que ainda não sente no corpo, mas que é antecipada ali, como unificada, tá? Porque essa é uma questão importante, né? Não é porque Lacan começou falando do imaginário que ele diz que o imaginário é primazia. Ele nunca disse isso. E esse é um erro que às vezes eu vejo e que por isso eu faço questão de tornar assim bem claro. Então, esse dano imaginário é o efeito do encontro da criança com a diferença entre o corpo fragmentado e essa unificação. Então, tem um dano aí também. E é por causa desse dano que, se o nome do pai não entra, o sujeito não tem como diferenciar o que é ele e o que é o outro. E é por isso que, nos casos de psicose, esses fenômenos de transitivismo podem levar à morte de alguém. A ordem simbólica, né, é essa discursividade da tradição, né, que a família encarna de alguma maneira, que indica o que é o substitutivo adequado para as perdas que a criança vai sofrendo, né, ao longo da vida, e que é responsável por instaurar duas diferenças absolutas, diferenças que não têm explicação, que é a diferença geracional e a diferença sexual. A geracional entra primeiro e a sexual entra também logo depois, como um correlato dessa primeira, né? Então, se a gente pensar isso, a função paterna e a ordem simbólica, quer dizer, o que já está coordenado e que o pai representa, são a mesma coisa. A ordem simbólica, né? Como organizadora, né? Não é a linguagem com seus significantes dispersos, é a ordem simbólica. É eu poder dizer, você sabia que você não devia fazer isso, por que fez? Tá? Isso é uma ordem, tá coordenado já, tem uma estrutura que passa de geração em geração, né? Então, se essa ordem, ela dá sentido a um certo número, por exemplo, de comportamentos, a função da ordem simbólica e a função paterna é a mesma coisa, do ponto de vista estrutural. Se o pai faz a regra do jogo em casa, a ordem simbólica faz a regra do jogo na rua. E como a ordem simbólica tem sido jogada no lixo e a função paterna tem sido mal conduzida, a gente tem muitos problemas hoje. A gente tem uma pregnância do imaginário, o que facilita muito os desmentidos, né? Então, esse esquema L que o Lacan fez, ele justamente serve para mostrar isso, que o sujeito e o outro estão numa linha imaginária, né? E essa linha tem que ser atravessada pela coordenada simbólica. Senão, há um choque, há uma indiferenciação levada ao seu extremo. Tá? Eu penso isso como se fosse um elástico, que se você não segura ele direitinho ali onde ele tem que ficar, ele volta e se quebra, se dana, né? Então, é composto de 4 elementos. Esse sujeito, esse estúpido sujeito na sua inefável existência, quer dizer, o sujeito que vai ser sujeito. Ele não é um sujeito ainda porque está indiferenciado, mas ele vai sofrer as perdas necessárias desde que chega ao mundo, né? Ele vai advir dividido entre lei e desejo, é o caso da neurose. O A, que é esse coordenada simbólica, esse grande outro que traz a regra do funcionamento, e esse eixo A'. Então, S, que chega a ser S barrado, né? Grande outro, A e a linha, sujeito e sua imagem, são 4 elementos, né? Que ele traz, e se vocês
puderem ver, Lacan vai trabalhar com esses 4 elementos sempre, né? Então, esse esquema L, o que ele vai dar? Ele vai dar no sujeito barrado, porque precisa que o simbólico atravesse, né, que ele coordene aquilo ali, que dê uma ordem, né, separe o sujeito do outro, da sua imagem, para que o sujeito possa advir como dividido em relação ao seu desejo neurótico. Então, o estruturalismo traz uma noção muito importante, que é a noção de valor. De que depende a significação de uma palavra para o estruturalismo? Depende dessa relação entre significante e significado, né, da relação de uma palavra com todas as outras palavras do sistema. Então, qual é o lugar que essa palavra ocupa? O lugar que ela ocupa é desse lugar que vai depender o valor que aquele significante vai ter. Como é que a gente vê isso em psicanálise? Libido. A libido é o que atribui valor ao significante, né? É o quanto de investimento que aquilo tem para um ou para outro. Então, a noção de libido equivale à noção de valor no estruturalismo, né? É o que a psicanálise acrescenta. E é por isso que a psicanálise diz que um significante, para nós, ao contrário do que é para o cientista, nunca é puro. Se a fórmula da gravidade é pura, a fórmula do sujeito não é. Porque tem ali um quanto de libido, né, que dá valor, um valor de objeto ao sujeito, seja oral, seja anal. Esse sujeito sempre comparece ali, né, misturado com seu objeto, indiferenciado com em relação ao seu objeto, ao que ele foi para o desejo do outro, e o que o outro foi no seu próprio desejo, uma vez que o desejo de um é o desejo do outro, né? Então, temos aí o ponto de indiferenciação. Então, se a língua, a priori, não tem sentido, cada vez que a gente fala, a gente institui um sentido. A gente dá um valor nessa articulação de significante, de tal modo que a gente coloca uma ênfase de um lado e uma menor ênfase do outro, né? Então, esse valor de libido, ele é efeito do fato de que a articulação significante implica o desejo. Implica isso que fica o tempo todo circulando ali entre um significante e outro, que traz a enunciação para aquele enunciado, né? E é aí que a gente vê a questão do desejo inconsciente aparecer, nisso que rompe no meio do discurso e que o sujeito está ali sem saber como explicar, né? Bom, a partir dessas influências do Lévi-Strauss, Lacan vai falar do Édipo como uma estrutura formada por 4 elementos: função da mãe, ou desejo da mãe, função paterna, criança e falo. Então, cada um de nós sempre vai se constituir em relação a essa estrutura, né? Valorizando ou desvalorizando, se situando aonde se situar. Cada um de nós vai se servir dessa estrutura de alguma maneira. Então, esses 4 lugares, é neles que Lacan resume o complexo de Édipo, descrito por Freud. Então, encontrar a castração da mãe, valor traumático para a criança, divisão do eu, solução sintomática, né? Tem essa sequência lógica. Então, o desejo inconsciente é o produto da relação mãe-criança mediada pelo falo e pela lei do pai. Então, o falo é esse valor libidinal, esse valor que permite comparar, que permite dialetizar. Vejam só, não tem explicação porque um corpo é assim e um corpo é assado. Mas se eu digo que quem tem não é castrado, eu já estou criando uma dialética. Portanto, eu crio um modo de comparação. Então, é nessa junção aí da diferença sexual, é aí que aparecem as dialéticas, os pares de oposição, pelos quais a linguagem
né, vai evoluindo, e a própria ciência também, porque a gente encontra os obstáculos e vai atrás de por que isso é assim e por que aquilo é assado. E aí o pai está entrando para dar um valor, porque ele é homem, porque ele traz o valor do desejo da mãe, é que quem tem o que ele tem também tem valor, e quem não tem é castrado. Isso fica claro? Às vezes eu tenho a impressão que isso é difícil. Às vezes eu tenho a impressão que é teórico, não consigo trazer muito, sabe? Por isso que eu trago assim um pouco. Pensem numa criança, gente, que não consegue, só consegue simbolizar o que ela vê. Uhum. O órgão nosso é interno, então não vê nada. Né? A gente tem que pensar como uma criança para entender isso. Até ali eu era o objeto da minha mãe. Aparece a diferença sexual. Tenho ou não tenho? Né? Mas aí entrou o pai. Bom, ele é o que ela quer. Então, se eu tenho, eu terei uma mulher como a minha mãe, assim como o meu pai. Eu vou me identificar com ele para satisfazer isso lá na frente. E se eu não tenho? Né? Se eu não tenho, se bobear, vai cair toda a desgraça em cima da cabeça da moça. Algumas acham, né, com o advento da menstruação, que esse sinal se reverte justamente porque ganha uma coisa inédita, que é a capacidade de gerar. Outras acham que agora é que ferrou mesmo. Enfim, cada um de nós, né, vai dar uma interpretação para esses momentos. E daí surgem os nossos valores pessoais, né? O que a gente supõe que tem de valor para o outro.